Romanos capítulo 6, verso 14, perdão, errei. 6,14. Diz assim: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Está falando aqui de lei e graça, e há esta confusão muitas vezes dentro de algumas discussões teológicas sobre o que eu posso, não posso fazer, o que é lei, o que é graça. Então se o cara começa a se posicionar contra o pecado, ele é religioso, porque a graça agora pode tudo, e toda aquela situação que a gente já sabe. Nós não podemos partir de uma avaliação de lei e graça sem compreender o porquê a lei foi gerada. Então lá no Start, quando você chega aqui na Nova Aliança, inclusive em fevereiro nós vamos ter o nosso próximo Start, para se tornar membro da Nova Aliança tem que passar pela nossa escola, são 6 horas de base bíblica para termos uma compreensão do trilho teológico que nós caminhamos. E eu falo para você, lá no início do Start, que Adão, quando ele pecou, Marcos, ele teve seu espírito adormecido, ele perdeu a vida. Quando Deus disse: comerem deste fruto certamente morrereis, ele acreditava que era uma morte instantânea, mas na verdade a morte não foi instantânea. Quem lembra dessa definição? Diga amém. Não teve uma morte instantânea. Ele viu Eva comendo do fruto e ela não morreu. Logo na sequência ele comeu, porque ele falou: não, Deus se enganou, não tem nada a ver essa morte. Mas naquele instante, quando ele come do fruto, ele tem na verdade a morte no seu espírito, ele tem uma desconexão de Deus. Quem lembra, diga amém. Ele tem o seu espírito adormecido. Dorme, isso. Eu já chamei ele porque eu pensei que ele ia saber exatamente. A gente combinou antes, lembra? Ele tem seu espírito adormecido. Agora ele não tem mais conexão com Deus, e a partir deste momento ele perde a eternidade não tendo a conexão mais com Deus. A partir deste momento ele não ouve mais Deus, ele não tem mais relacionamento na sua conexão. Falo isso para vocês, que quando Deus chega no Éden e Deus está procurando Adão, professor Mike, ele não está procurando Adão fisicamente. Adão, onde você está? Eu te perdi, minha onisciência foi desligada, eu perdi. Não, Deus está procurando ele no seu espírito, porque não tem mais conexão. Quem está me entendendo? Diga amém. Não tem mais conexão. Agora Adão não consegue ter mais esse relacionamento espiritual com Deus, porque o espírito dele não tem vida. Agora Adão ele vai operar apenas dentro de alma e corpo. Esta é a operação, esta é a relação. E todos que vieram de Adão, eles já nascem com o seu espírito adormecido. Quem está me entendendo, diga amém. Ele já nasce com o seu espírito adormecido. Por isso que eu estou falando muito rápido. Não? Por isso que o Evangelho de João, capítulo 3, quando Nicodemos chega para Jesus, falando: é certo que aquilo que o Senhor faz vem de Deus. Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, na verdade, convém que você venha nascer de novo. Ele fala: mas nascer de novo como pode um homem velho que nem eu vir voltar ao ventre da sua mãe? Ele falou: Nicodemos, você é o homem da lei, não está entendendo nada, você não é o cara, o escriba, o professor do negócio. Ele diz: quem nascido da carne é carne, você tem que nascer da água e do Espírito. Ele diz: você tem que nascer de novo, renascer. Preste atenção, que Deus não dá a opção para Nicodemos e logo para nós esta compreensão, que ao aceitarmos Jesus como Salvador, nós vamos ser consertados de algo que estava estragado. Quando você aceita Jesus, Deus liga um fiozinho que foi desconectado e você passa a ter a sua luzinha do power aceso. Deus diz: você tem que nascer de novo. Diga nascer de novo. Diga ser recriado. Diga algo novo. Por que nascer de novo? Porque primeiro ele morreu no espírito, então ele tem que nascer exatamente onde morreu, lá em Adão. Está ficando claro para vocês? Sim ou não? Agora, por que isso vem a calhar exatamente quando se fala de lei? Porque quando o homem peca, Ricardo, o seu espírito é adormecido, ele desconecta de Deus, ele não entende mais qual é o padrão de Deus para a vida dele. Ele agora vive apenas dentro do seu corpo e da sua alma, ele vive apenas a partir do seu entendimento. Preste atenção que Deus, para manifestar no homem através do seu espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ela vinha sobre o homem, ela manifestava sobre o homem e ia embora. Exemplo, Sansão, lá no livro de Juízes, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, e Sansão matou 1000 soldados com uma queixada de jumento. Agora o Espírito de Deus continuou habitando em Sansão? Sim ou não? Ixi, metade sim, metade não falou nada. Será que é não? Eu pergunto de novo, o Espírito de Deus, quando ele manifestou em Sansão,
Ele permaneceu em Sansão? Não. A gente vê desenhos, a gente vê filmes de Sansão, um cara hiper mega power, né? Bombado, saradão. Mas eu não vejo Sansão daquela forma. Eu vejo Sansão como um homem comum, que quando o Espírito de Deus se manifestava nele, Jairo, aí ele era poderoso. Deus não habitava em Sansão. Por quê? Porque não tinha, Evanderson, lugar para habitar. Porque o espírito de Sansão estava adormecido. Opa, aqui. O espírito de Sansão estava adormecido. Já estou querendo matar a alma, aí acabou tudo. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele veio sobre Davi, quando Davi ele matou o urso e o leão. E nós vemos algumas manifestações do Espírito de Deus sobre outros homens da Bíblia. Só que ele vinha, manifestava e ia embora. Por quê? Porque não tinha habitação. Logo, o homem não tinha um padrão de Deus para ele viver. Ele não sabia como viver. Por quê? Porque ele não tinha essa plena revelação de como ele tinha que trilhar o seu caminho. Então, para este homem que está desconectado de uma relação de saber o que o Pai quer, o que Deus precisa definir? Uma lei. Essa lei são as diretrizes do padrão de Deus para o homem. Por que que a lei, ela passa a não ter efeitos sobre a nossa vida? Não é que a lei ela é desconstruída e agora tudo que não podia fazer, pode se fazer. É diferente, eu vou levar você a compreender isso. Porque lá no Velho Testamento, a lei ela tinha esse papel de trazer padrão, Daniel. Ela tinha o papel de trazer direção. Ela tinha o papel de trazer uma diretriz. É por aqui que você tem que andar. Deuteronômio 28, 1 e 2, que eu falo muito para vocês, diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e fores obediente a todos os mandamentos, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te... Quando ele está falando de mandamento, está falando do quê? Lei. Os 10 mandamentos, os 613, mas começa pelos 10. Ele diz, se você obedecer os mandamentos, se você obedecer a lei, não é o que Deus vai fazer. Não sei se eu vou usar esse termo, se vai parecer meio violento para algumas pessoas, mas não é como se nós fôssemos um cachorrinho que Deus fala assim, vem, rola, finge morto, então toma, agora a bênção te persegue, pega um biscoitinho. Não é uma recompensa porque nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. É um resultado de termos uma vida dentro do que é certo, se ouvir e obedecer. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você e vai te alcançar. Quem está me entendendo, diga amém. Então no Velho Testamento, a lei ela foi definida por Deus através de Moisés como uma diretriz. Ela foi definida como um padrão. Este é o meu padrão, Moisés, para o meu povo, que não consegue me ouvir, por quê? Porque está adormecido no espírito. Como eu não posso falar diretamente com ele, porque Adão fez o favor de nos desconectar, então eu te dou um padrão, para você definir, para você andar, para você caminhar, dentro da sua alma, no seu entendimento. A lei, ela teve apenas este papel de revelar o padrão de Deus, para quem não conseguia ouvir Deus. Então quando que a lei ela vai ter um papel na minha e na sua vida? Quando eu não tenho conexão com Deus. Logo, a lei ela deixa de ser algo importante para nós como igreja. Por quê? Porque agora nós não estamos com o nosso espírito adormecido. Porque quando recebemos Jesus como Salvador, tivemos vida. Quem está me entendendo? E agora eu não preciso mais de um papel, de uma letra para definir o padrão de Deus. Porque agora eu tenho a revelação do próprio Deus em mim. Está ficando claro para você? É por isso que aqui o autor em Romanos, ele diz... Eu estou nervoso, eu acho que, né? Já começou a ficar vermelho, já? Bate nele. O pastor orou, eu vi que ele já está com medo já. É por isso que o autor de Romanos, agora começa a ficar claro, ele diz, porquanto o pecado não poderá exercer mais domínio sobre vós. O que quer dizer o pecado não poderá mais exercer domínio sobre vós? Que o homem, Sara, no Velho Testamento com o espírito adormecido, ele não pecava, não porque ele não tinha desejo pelo pecado. Como que eu vou definir isso? Ele não pecava, não é que o pecado para ele era algo que ele rejeitava, era algo que ele queria, mas sabia que aquilo ia lhe arrebentar. A lei definia isso. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro? Então ele pecava querendo pecar. Ele não pecava querendo pecar. Ele não fazia, mas querendo fazer. É por isso que no Velho Testamento, Andréia, Israel, a nação que deveria ser sacerdotal, ela teve tanta dificuldade de obedecer. Por quê? Porque ela não tinha
o Espírito vivificado, a revelação do Espírito de Deus nela, ela tinha que seguir um padrão, um papel, e sempre ela estava desviando deste papel, desta letra. Sempre ela está desviando. Por que Jesus ele fala lá no Mateus capítulo 5, verso 21? Ele diz, lá na lei, vocês diziam, os antigos diziam, não matarás, porque quem assassinar vai para o juízo. Ele diz, mas agora na graça, não é uma questão de não matar. Ele diz, é uma questão de você odiar. De você se irar sem motivo. Por que que agora o peso é maior? Porque aqui na lei, e agora eu vou mudar, eu vou definir lei e graça, porque aqui na lei, eu precisava de um papel que me desse o padrão. Precisava de um papel. Só que agora na graça, segundo a definição de Strong, eu não preciso mais de um papel. Vamos voltar à definição de Strong, agora você vai compreender melhor. A definição de Strong diz assim, a palavra charis, graça, significa a influência divina sobre o coração do homem com reflexo na sua vida. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, quando declaramos Jesus como Salvador genuinamente, aquele espírito que estava adormecido passa a ter vida, ele é recriado, não consertado. E por que ele vai ser recriado? Ele vai ser feito de volta, ele vai ser feito novamente, porque agora ele vai ser feito com a natureza de Cristo dentro dele. Agora não existe apenas uma manifestação do Espírito de Deus que vinha, manifestava, deixava o cara forte e ia embora. Agora o Espírito Santo vem e ele repousa. Gente, cadê os crentes dessa igreja? Por que aqui era difícil do cara conseguir viver o padrão? Porque aqui ele tinha que se esforçar por ele mesmo, pela sua alma, pelo seu entendimento, ele tinha que ter muita força. Agora aqui, por que o autor de Romanos diz, na graça, deixa para mim Romanos lá na tela, na graça, ele diz, vocês não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Agora não existe mais condenação, porque a graça, ela não revela apenas um favor que eu não mereço, um bem que eu não mereço, mas ela manifesta também uma natureza de Cristo em mim. Muda a minha natureza. A graça é uma coisa que não é apenas você receber a salvação na eternidade. A graça é você receber a natureza do próprio Cristo recriado em você. Está ficando claro? Abra a tua Bíblia comigo em 1 João capítulo 2, verso 6. 1 João capítulo 2, verso 6. Diz assim, quem declara que permanece nele, pastor Fábio, nele também deve andar como ele andou. Se nós não tivermos a compreensão da natureza de Cristo em nós, através da graça, quando somos salvos, e aí muda tudo. A graça não te permite pecar. Por que o pecado não tem poder mais sobre você? Porque quando você recebe Cristo como Salvador, a graça muda a tua natureza referente ao pecado. Vocês estão entendendo ou não? De coração, quem ainda não conseguiu compreender, seja bem sincero, de boa, eu volto do zero. Está ficando claro para todo mundo? Quem entendeu, levanta a mão, lembra que você está na casa do Senhor, você vai mentir se você não entendeu. Então todo mundo, pelo menos 80% levantou a mão. Está claro isso para vocês? Muda tudo a palavra graça na minha e na sua vida, sim ou não? Agora muda tudo, não muda? Porque quando eu recebo Jesus como Salvador, o espírito que estava adormecido, ele não é apenas ligado. O espírito que estava adormecido, ele não é consertado. O espírito que estava adormecido, Jesus diz, ele nasce de novo, ele é recriado. E quando ele é recriado, ele passa a ter habitação, a ser habitação do próprio Cristo em nós. E agora passamos a ter a natureza de Cristo em nós. Então, quando 1 João diz, quem declara que permanece nele também deve andar com ele andou, não é porque é uma coisa impossível. Meu Deus, eu tenho que ser santo como Jesus é santo, porque a Bíblia diz, não é. Não é porque a Bíblia diz, é porque agora eu ando como ele andou, porque ele anda em mim. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo, eita, vive em mim. É Cristo que vive em mim.
É o Espírito Santo agora. Então eu não fico agora na graça olhando e falando, mas eu queria pecar. Ai, que vontade de pecar, será que eu vou? Não, isso era na lei. Porque não tinha conexão, não tinha o Espírito de Deus. Agora o Espírito Santo fala, você não precisa pecar. Porque Cristo não pecou. A tua natureza está começando a ser transformada. Esse é o processo da transformação. É a tua natureza. E se você nasceu de novo, ou acredita que nasceu de novo, mas não conseguiu deixar a vida do pecado, o pecado já não te incomoda, o pecado não te incomoda, a carne não te incomoda, a imoralidade não te incomoda, tem algum problema aí, porque a natureza não foi mudada. A tua natureza continua igual era, então você só é um convencido, não é um convertido, não é um transformado. Quem está me entendendo, diga amém. Muda tudo quando fala de graça agora, sim ou não? Andar como Jesus andou não vai ser um fardo, um desafio, algo impossível. Por quê? Porque agora Ele gera em nós essa sua natureza. Ele gera em nós. É a natureza de Cristo em nossas vidas. Então a graça, quando eu recebo Jesus como Salvador, é uma capacitação para uma transformação interior. Não é uma liberação para eu viver o pecado. É quando agora o Espírito Santo começa a me levar a viver conforme Cristo vivia nessa terra. Lá em 1 Pedro diz a Bíblia, sede santos porque eu sou santo. Fala assim, meu Deus, como é difícil ser santo como Ele é santo. A partir do momento em que você tem a graça em você, este poder de capacitação de Cristo em você, você não está mais preso a um desejo do pecado. Você agora tem capacidade, você tem condições de vencer o pecado, porque a natureza foi mudada. É como se a tua cadeia genética ela sofresse uma metamorfose. Esse cáris, esta graça, ela muda você de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é a roupa que te vai fazer santo, mas é a decência de Cristo em você. Você não tem que ficar se esforçando, meu Deus, eu preciso ser como Jesus, eu vou ler os evangelhos, claro que a Bíblia é fundamental, mas eu vou ler os evangelhos para fazer exatamente como Jesus fazia. Não, quando eu recebo a salvação de Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em mim, essa graça transformadora, ela começa a mudar essa minha natureza, onde eu começo a ser igual a Ele. Quantos de nós, depois que recebemos Jesus como Salvador, chegamos nos lugares onde íamos antes, as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, você está diferente. Aí diz assim, fizeram uma lavagem cerebral em você. Alguém já passou por isso alguma vez na sua vida? Nossa, fizeram uma lavagem cerebral em você, hein? Que isso, ficou fanático. É por isso que no passado, e eu vim de uma igreja pentecostal, tradicional, no passado ficava tentando se mudar o cara de fora para dentro. Muda a roupa, muda o jeito de falar, muda o corte de cabelo, tira a barba, tira isso, tira aquilo, tira a maquiagem, pá. E o cara mudava por um tempo, de repente ele voltava a tudo, por quê? Porque ele só mudou a aparência, ele não mudou a natureza continuava a mesma. Quem está me entendendo, diga amém. Então ele não recebeu nada, ele só se convenceu, mas ele não recebeu, ele continua com a sua natureza pecaminosa. Mas a partir do momento, Tiago, que ele recebe Jesus, ele começa a ter evidência disso. Abra a tua Bíblia comigo em Atos capítulo 11, verso 22. Eu vou mostrar para você que a graça ela é algo que vai evidenciar uma mudança. Vai ser visível esta nova natureza. Então, voltando à definição da Strong's, diz a influência divina sobre o coração com reflexo na vida. É uma influência de Deus sobre a alma, sobre a mente. E essa influência é tão impactante que o reflexo é o quê? Uma imagem diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Vou pegar logo os dois para mudar aqui. Antes eu era assim. Minha natureza pecaminosa, caída. Desculpa, pastor, sobrou para você. Minha natureza caída, pecaminosa. Antes eu era perdido. Antes eu era uma natureza totalmente fora do padrão de Deus. Mas quando eu recebi Jesus como Salvador, esta graça de Cristo, Ezequiel, ela manifesta em mim. Ela me capacita num processo de transformação. A minha natureza é transformada. E agora a natureza de Cristo, por causa desta graça, ela flui em mim. Quem está me entendendo, diga amém. Naturalmente, diz aqui a definição, é uma influência de Deus na alma, que começa a gerar em mim uma mudança que começa a gerar um reflexo, uma nova imagem na minha vida. E agora eu sou diferente. Agora todo mundo vai olhar para o pastor Anderson e falar assim, lá é o pecado, aqui é a santidade. Desculpa, pastor, perdão.
Ó, o Roberto já está falando que é revelação, viu? Acho que tem alguma coisa para se resolver ali, viu? Antes da oferta, inclusive a Bíblia diz: não entrega a oferta se alguém tem uma coisa contra. Deixa a oferta de lado, vai lá e resolve com o Roberto. Atos capítulo 11, verso 22 e 23. Diz assim: assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar a Barnabé a Antioquia. Agora olha o verso 23. Tendo, bem pausadamente, leia comigo. Tendo ele chegado e vendo ele viu a graça de Deus. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. O que aconteceu lá? Quando ele chegou na cidade de Antioquia, a Bíblia diz que ele viu uma mudança. Ele viu um reflexo de uma nova vida. Quem está me entendendo, diga amém. Ele olhou e falou: ei, tem uma coisa diferente aqui. Esses caras não são igual eram antes. Tem um reflexo. Ele viu a graça é gerar este reflexo. Se você recebeu Jesus como Salvador, mas o seu reflexo, a sua imagem não mudou, tem alguma coisa errada com a sua graça. Não tem graça aí. Se você teve um encontro genuíno com Jesus, mas continua fazendo as mesmas coisas que você fazia, e ainda usa como desculpa, dizendo: não, mas eu estou na graça. Não tem graça nenhuma, porque a graça não é aquilo que te libera para pecar, a graça é o que muda a tua natureza para uma natureza de Cristo. Quem pode dar uma glória a Deus sobre isso? A graça é algo que recebemos para ser visto. Barnabé viu, é algo externo que ele viu algo poderoso, algo que refletiu. Ele falou: esses caras são diferentes. Isto é graça. É quando eu me permito viver uma mudança de natureza. Aí volto lá para a lei. Vem cá, pastor. Lá na lei, eu precisava de uma letra. Eu precisava de um papel. Eu precisava de uma diretriz para dizer: anda por aqui, para que as bênçãos te persigam e te alcance. É aqui, ó. Desviou para a direita, volta. Josué capítulo 1, verso 7, Salmo 1. Não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas anda na lei, porque ela é o trilho, ela é o caminho. Você precisa dela. Se você se esconde, se você se perder da lei, você se arrebenta. E quantas vezes eles se perderam e se arrebentaram? Agora, por que Jesus diz: agora não tem mais? Por quê? Por que o autor de Romanos também diz: não tem mais por que você andar debaixo da lei? Ele falou: porque agora você não precisa de um papel para definir, você tem a própria revelação na sua natureza. Você não precisa mais de um papel para dizer: ó, não faz isso, não vai por lá, não mata, não rouba. Ele diz: não, agora na graça, você não precisa se preocupar em assassinar. Ele diz: se você odiar, você já está fazendo errado. Na lei, você tinha que ir na intimidade para adulterar. Ele falou: agora não, você pensou. Porque agora, natureza tem mais responsabilidade na graça. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, por que tem mais responsabilidade? Porque agora não é mais um papel. Você lê e fala assim: opa, isso aqui eu não posso fazer. Agora é uma revelação na sua natureza. Você pode até pecar, mas você vai vir contra essa natureza de Cristo, do Espírito Santo habitando em você. Você está se afastando totalmente daquilo que Deus tem para a sua vida. Adão, ele é o reflexo de alguém que precisa de um papel, lei. Cristo, ele é a revelação de uma natureza nova, de uma transformação. É por isso que o autor de 1 Coríntios diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Novo. O que é ser nova criatura? O que é ser novo? É quando eu e você nos posicionamos em viver essa natureza. Isto é graça. Obrigado, pastores. Isto é graça. Meu Jesus, já são 9h25. Eu nem acabei ainda. É por isso que ele declara: quem permanece em Cristo deve andar como ele andou, não por esforço, não por uma obrigação,
Porque o novo nascimento gera uma natureza de Cristo, ao nível onde nós queremos agora andar como Ele andou. O pecado ele já não tem peso sobre a vida do homem na graça, porque não é porque agora ele pode pecar, é porque agora ele não quer pecar. Eu vou ter que repetir isso. A graça, ela não é mais a liberação do homem para pecar, não é que ele pode, está liberado, é free, off. Graça não é você ser liberado para pecar, graça é você não ter o desejo, você não querer. Preste atenção que na graça você vai ser tentado. É uma outra coisa. Jesus foi tentado, sim ou não? Ele pecou? Uma coisa é você ser tentado, outra coisa é você pecar. A tentação é quando vem aquela seta do inferno para te gerar o desejo de fazer algo. Mas quando você tem a natureza de Cristo, você olha e fala, eu não preciso disso. Não é uma luta. Meu Deus, que vontade. É uma tentação que você vence, porque você tem uma natureza de Cristo. Não é o cara ir dormir e falar, que vontade de pecar. Quem já foi dormir com fome aqui? Já foi dormir com fome? Não é uma coisa do Satanás você dormir com fome? É ou não é? Você não consegue dormir, quando você cochila você lembra da comida. Sim ou não? Ainda mais quando você sabe que tem uma comida na geladeira. Ai, que bife, o bife, arroz, pãozinho. Misto quente, 3 horas da manhã. Essa noite eu estava sonhando. E eu fiz a maior desgraça que alguém pode fazer. Fazia anos que eu não fazia isso. Mas eu levei um pacote, com metade de um pacote de wafer para o quarto. E aí eu estava dormindo aqui, e estava com uma insônia. E quando eu virava para o lado do móvel que eu tenho no quarto, o maldito estava lá brilhando. Me coma. E uma garrafa com um gole de chá ao lado. Falando, me beba. Falei, esse é o Satanás me oprimindo. E eu ficava pensando, quantas bolachas tem ali? Quantas calorias tem? Que diferença vai estar no meu peso? 5 horas da manhã eu falei, eu preciso ir no banheiro. Aí fui ao banheiro. Eu poderia ter voltado para um lado da cama, mas por onde que eu voltei? Pelo outro. De repente a Ana só falou, que barulho é esse? Comi a bolacha, tomei o chá. A natureza do pecado venceu. Quando você ainda vive a natureza do velho homem, você vai se perder. Mas quando você tem uma nova natureza de Cristo, você pode até ser tentado, mas você não cai. Quem está entendendo, diga amém. Não vive caindo. Não vive caindo. Aí o cara diz assim, não, na misericórdia de Cristo eu caio, mas levanto. Na misericórdia eu caio e levanto. O cair é do homem, levantar é de Deus. Para de dar desculpa. Se posiciona. Se posiciona. Porque isso vai te levar ao seu fracasso. Logo nós vamos entender que a natureza de Deus define que não queremos mais viver o pecado. Por quê? Porque não nos agrada mais quanto nos agradava antes. E se eu me agrado ainda com o pecado, isso revela que na verdade a minha natureza não foi transformada. Então não tem graça. Eu continuo sendo velho homem. Esse é o processo. Coloque-se de pé por gentileza, igreja.